Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando. Estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo preparado aí para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até 1 da tarde a gente quer você por aqui, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja com a gente, faça perguntas às nossas convidadas de hoje pelo 973350038, 973350038, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Vamos então conhecer as nossas convidadas de hoje, que vão tratar dos temas, analisar e debater tudo que está proposto aqui para a gente. Doutora Clarissa Hofflin, ela é advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Direito Penal Econômico, é presidente da 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Doutora Clarissa, bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Muito obrigada, Mauro. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Obrigado pela presença. Eu trago aqui também a Sheila Santos, ela é executiva, líder de operação de vendas para a América Latina na Mercer. Tudo bem, Sheila? Tudo bem, bom dia, Mauro, bom dia, minhas colegas convidadas, a você, internauta. É uma alegria imensa e uma gratidão estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Obrigado pela presença, Sheila. Também com a gente aqui formando a nossa bancada hoje, a Maria Cristina Greco, ela é psicóloga formada pela PUC São Paulo, atualmente é psicóloga clínica, ex-coordenadora do programa de dependência química na General Motors e também ex-coordenadora do programa de conselheiros na Prefeitura de São Paulo, na região de São Mateus, na zona leste aqui da capital. Tudo bem, Maria Cristina? Boa tarde. Obrigada, tudo bem vocês? Obrigada pelo convite, é uma honra participar desse programa. Michele Werneck, doutora Michele Werneck, advogada criminalista, também com a gente aqui na nossa bancada do Gente que Fala. Ela é coordenadora da área de Direito Médico no escritório Wagner Cavalcante Advogados Associados. Doutora Michele, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem e você? Boa tarde a todas as colegas. Agradeço pelo convite. Olha, 12:01 agora, a gente vai abrir esta edição de hoje do programa Gente que Fala, terça-feira, falando do tema da redação do Enem, que foi realizado agora no domingo, e tratou do seguinte: desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Essa proposta da prova, né, desta redação, permitiu uma série de reflexões sobre o reconhecimento insuficiente do trabalho doméstico e de cuidados, quase sempre realizado exclusivamente por mulheres. Eu começo a respeito desse assunto, doutora Maria Cristina Greco, uma situação bastante importante, né, a abordagem dessa proposta, desse tema, a partir do Enem, até porque, para chamar a atenção do jovem em relação a esse assunto, muitos jovens que têm este problema dentro de casa e também muitas vezes não observam, né, a sobrecarga da mãe em todas as tarefas, além do trabalho externo, do trabalho de trabalhar fora, né, ter todas as atividades domésticas e o trabalho de cuidado também com a família, né? Sim, eu penso que o desdobramento do trabalho doméstico, ele pode vir a se potencializar insanamente. Do que eu estou falando? A mulher que fica em casa e que ela não é reconhecida, que ela não é vista, que seu trabalho é invisível, por ela ficar muito oprimida nessa condição, o acesso à bebida e às substâncias, principalmente as substâncias que são lícitas, né, assim como o álcool, pode se potencializar. Então, a mulher, ela bebe em casa e ela procura um certo alívio dessa condição de invisibilidade. E o álcool, os ansiolíticos são uma forma de tentar amenizar. Ocorre que isso se desdobra para uma possível dependência.
de maus tratos aos filhos, de vulnerabilidade e de uma vulnerabilidade também com companheiros que possam fazer uso de álcool e isso acabar se desdobrando para um ato de violência. Então, a mulher ela já se violenta por ela se sentir menos, que a sociedade não reconhece esse trabalho, ela tem uma autoestima baixa e ela, portanto, ela fica mais vulnerável a esses fatores externos, como o beber para relaxar, o beber para poder dormir, o beber para poder... agora eu vou cozinhar e eu vou beber um pouquinho, como se isso fosse algo passível de não nocividade. E é muito tóxico, muito nocivo, que a mulher vai perdendo o controle e vai desenvolvendo a dependência de álcool ou outras drogas, principalmente as drogas farmacológicas. Ela se torna, com muita vulnerabilidade, uma farmacodependente. E isso é uma porta aberta para a violência. E sobre o fato justamente do tema ter sido abordado na redação do Enem, com esse objetivo, né, de trazer a percepção do jovem ali na realização da prova em relação a essa temática. Muitos, né, enfrentando esse tipo de problema em casa, muitas vezes nem percebendo, ou até percebendo, mas sem saber exatamente como fazer para lidar e também ajudar no combate ao tipo de problema. É claro, assim, eu estou falando do lado negro dessa invisibilidade, né? Quer dizer, o que essa invisibilidade torna a mulher muito mais vulnerável. E aí eu estou falando do uso abusivo de substâncias. Sim, se a redação conseguir tocar e mexer com algum jovem ou alguns jovens para que eles possam ficar mais atentos e transformar um pouco mais essa invisibilidade em visibilidade, a gente tem a chance, mínima que seja, de diminuir a vulnerabilidade dessas mulheres, de que elas se tornam muito vulneráveis. Mas o mercado de trabalho também não torna a mulher vulnerável? Não necessariamente. No mercado de trabalho aqui fora, externo, ela tem o apoio da sociedade. Existem outras, mascaram-se outras patologias, outras coisas, mas não com tamanha vulnerabilidade como a mulher que fica em casa. Doutora Clarissa Hofflin, sua percepção a respeito desse tema, o Enem, então, abordando essa questão da invisibilidade no trabalho de cuidado da mulher dentro de casa. Oi, Mauro, eu achei maravilhoso o Enem ter abordado esse tema, porque a gente não pode normalizar isso, né? E a gente vem de uma sociedade muito patriarcal, onde é normalizado que a mulher tenha que trabalhar, que a mulher tenha que servir aos filhos, cuidar da casa e fazer tudo. A mulher fica muito sobrecarregada. Achei maravilhoso trazer essa questão para que os estudantes, então, possam olhar. A gente está evoluindo muito enquanto sociedade, ao meu ver, trazendo essa questão para que os estudantes também analisem, também pensem a esse respeito, porque a gente não pode, de fato, normalizar essa questão. Não é normal, não é amor, né? As pessoas tendem a achar que a mulher tem que fazer isso porque é a obrigação dela, que ela faz por amor. Claro, ela faz por amor, mas isso não é amor, isso é uma obrigação, é um trabalho. Não deixa de ser um trabalho, tem pessoas que vivem disso, né? Então, eu achei maravilhoso e acho que isso vai de encontro com o que a gente está evoluindo enquanto sociedade mesmo. Inclusive, há um dado, doutora Clarissa, de que a soma dessas horas de trabalho não remunerado de mulheres no mundo inteiro, essa soma seria equivalente ao quarto, o que seria, né, o quarto maior PIB do mundo, uma geração de 10 trilhões e 800 bilhões de dólares, né? Importante também olhar para esse dado. Exatamente, é muito importante olhar para esse dado, porque a mulher também é força de trabalho, né? É exatamente isso. Sim. Doutora Michele Werneck, a sua percepção a respeito desse tema, e por que a sociedade brasileira, em especial, ainda não entendeu, né, essa questão do peso da múltipla jornada de trabalho da mulher, a partir do trabalho formal, do trabalho fora, das funções domésticas, do cuidado com os filhos, com a família? Boa tarde, Mauro. Eu achei incrível a abordagem desse tema pelo Enem, porque eu acredito que, apesar de termos políticas públicas de proteção à mulher, termos o nosso Código Penal e as leis específicas que protegem essa mulher, a educação é a única maneira de nos livrar desse sistema, porque essa economia de cuidado, ela é invisível, mas ela move o mundo,
né? Você acabou de citar o PIB, essas mulheres, elas estão em casa, a saúde degringolando, a economia não cresce como deveria, então eu acho de extrema importância esse tema ser abordado nas escolas, porque só assim a gente vai conseguir mudar o quadro da sociedade, porque é cultural, né? O patriarcado, ele é cultural e ele está incutido não só no Brasil, como em várias sociedades do mundo. Então, eu acredito que só a educação pode fazer com que a gente se livre dessa economia, né? A gente não seja mais refém dessa economia do cuidado. Pela sua percepção sobre esse primeiro tema, o Enem, portanto, abordando a invisibilidade do trabalho de cuidado da mulher? Eu concordo com as minhas colegas e gostaria de trazer um ponto, talvez também fundamental, para olhar para essas mulheres que ficam em casa. Muitas vezes elas precisam de um lugar de voz, então trazer isso como pauta para os jovens, não só a jovem adulta, mas também o jovem adulto, também os homens, isso é muito importante, para que já dentro de casa, essa educação que a doutora Michele comentou, seja também disseminada, seja construída, porque muitas vezes a mulher, como a doutora Clarice falou, não faz por amor, mas em alguns momentos, sim, ela vai precisar tomar uma decisão de ficar em casa, como, por exemplo, de cuidar de alguém que precisa, de um idoso, de uma criança que tem necessidades específicas do desenvolvimento, então isso vai fazer toda a diferença para a vida. E eu penso que é muito importante cada um de nós ter um lugar de fala, onde você vai buscar conhecimento, vai entender como você pode desenvolver isso, obter uma rede de apoio e também ter um olhar para aquela mulher que já está trabalhando fora e muitas vezes chega em casa, tem que fazer muito mais coisas, né? Toda a tarefa do lar está destinada para ela, muitas vezes porque ela mesma abarcou essas funções e outras nem tanto ela vai conseguir uma ascensão que lhe possibilite ter uma remuneração adequada para participar ativamente dentro do ambiente doméstico, como, por exemplo, ela ter essa ascensão que vai ajudar o crescimento, o desenvolvimento da nossa sociedade e, consequentemente, da nossa economia. Qual o papel do homem nessa temática? Porque muitos dizem, não, mas eu ajudo, eu divido funções. Não é ajudar ou dividir funções, é assumir as obrigações, né? Sim, é participar, né? Por exemplo, eu sou mãe de um menino, de um adolescente. Então, eu acho que cabe a nós também, desde cedo, trazer as crianças para perto e você ter divisão de responsabilidades. Todo mundo vive e convive dentro de uma casa. Então, cada um, se você tiver uma distribuição e todo mundo colaborar, esse peso acaba sendo menor. A gente sabe que, por uma cultura até mesmo da mulher, a gente acaba muitas vezes fazendo as coisas e não esperando pelo outro. Tem alguns olhares também que são bem peculiares, mas trazendo desde cedo, eu acho que a gente pode, com essa educação, né, desde dentro de casa, ir crescendo e construir uma sociedade diferente né, para as nossas novas gerações. Meio-dia e 12, programa Gente que Fala por aqui, ao vivo, edição de terça-feira pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo para você acompanhar as nossas análises e os nossos debates de hoje do programa Gente que Fala. Próximo tema por aqui, segundo o estudo Visível e Invisível, Vitimização de Mulheres no Brasil, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2022, cerca de 18 milhões e 600 mil mulheres no Brasil sofreram alguma violência, ou seja, isso representa 28,9% da população feminina. Mas tem pesquisas indicando que a realidade é ainda bem pior devido à imensa subnotificação de casos. E, além disso, as leis brasileiras, apesar dos avanços, não têm sido suficientes para impedir o aumento da violência. Doutora Michele Werneck, o que esses dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública nos apontam? Bom, vamos lá. A Organização Mundial da Saúde, ela define violência como o uso intencional da força, poder ou uma forma de ameaça, tá? Então, nós temos que deixar claro também que não é só a violência física,
Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela nos traz as violências, né? Então, violência sexual, patrimonial, moral, física, todos esses tipos de violência abarcam, né, o tema mulher, infelizmente. E a subnotificação, ela dificulta muito. Por quê? Ela dificulta que essas pesquisas tenham dados reais para que sejam tomadas medidas efetivas. Só que o que ocorre? Essas mulheres, muitas, a maioria das vezes, na verdade, elas não procuram ajuda, elas não notificam as autoridades porque elas dependem financeiramente desse agressor. Ou elas vivem em cárcere, né? Porque não é só a violência esporádica, existem mulheres que vivem em situação de cárcere diariamente. Efetivamente, ela pode não apanhar, mas ela não pode sair, ela não pode se comunicar com outras pessoas. Então, na verdade, esses dados eles são alarmantes, mas eu acredito que eles sejam muito maiores, principalmente aqui no Brasil. A subnotificação é uma realidade. A gente sempre tratou disso aqui, olhando da seguinte forma: são coisas que acontecem intramuros. Então, são situações que a sociedade não está vendo exatamente, né? E é aí que a subnotificação aparece. Exato, são coisas que acontecem entre adultos, né? História de marido e mulher. Acredito que a doutora Maria Cristina Greco possa falar um pouco mais sobre esse comportamento, né, do pessoal não denunciar, não ajudar essa mulher em situação de violência, porque isso ainda acontece. E o que que ocorre também? Hoje a gente não tem um perfil da vítima, porque anteriormente os estudos eles traziam o quê? A mulher periférica, de pele negra, a que não havia recebido educação. E hoje essa realidade é totalmente diferente. As mulheres em todas as classes sociais, de todas as faixas etárias, elas são vítimas de violência. Então, na verdade, não é só desmistificar essa questão de são adultos, é tirar essa ideia de que existe um perfil e de proteger só uma classe. A violência contra a mulher, ela está disseminada na sociedade e ela não tem uma cara. Maria Cristina, para a gente falar exatamente do que é a violência, né? Porque muita gente acha que a violência é a violência física, mas não existem vários tipos de violência e que geralmente começa com a psicológica, né? Então, existe a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral. E a mulher, ela que fica em casa, ela muitas vezes ela é destituída de ferramentas para sair desse lugar, que é um lugar de, como eu já tinha dito antes, de muita vulnerabilidade. Então, assim, infelizmente, o Brasil é campeão, ou está se tornando campeão em casos como de feminicídios e de agressões contra a mulher. Eu penso que, assim, que o patriarcado na nossa cultura ele porque nós somos um país muito jovem, isso é importante colocar historicamente, quer dizer, que contexto histórico nós estamos? Nós ainda estamos no universo de juventude do Brasil, a gente é muito jovem enquanto nação, e essa nação é influenciada pelo patriarcado que ocorre no mundo todo, onde mulher, na Ásia, a mulher vale menos do que uma pulga, né? Assim, é totalmente utilizado o corpo da mulher como se ela fosse um objeto, coisa que aqui também acontece. Então, assim, nós estamos em São Paulo, que é um lugar privilegiado, é um lugar de classe que é muito privilegiado, mas não é o Brasil. São Paulo não reproduz o que acontece no Brasil. O Brasil é um país pobre e é um país onde a violência é a linguagem. As crianças são muitas vezes abusadas, porque se acredita ainda que quando apanha, que se desentope o pepino logo cedo, o pepino não cresce torto. Então, que bater é educar. A agressão ela é normatizada no Brasil. Então, xingar é educar. Maltratar não tem um olhar humanitário, né? É um olhar bastante cruel. Eu quero aproveitar a presença das advogadas, porque eu tenho uma dúvida em relação à questão da medida protetiva. Por que a medida protetiva ela é tão pouco eficaz?
e os números de feminicídios cada vez aumentando mais. E por que que quando a mulher recorre a uma delegacia e ela tem uma medida protetiva contra o agressor, essa medida ela não para o agressor? Principalmente se esse agressor tiver o uso de álcool ou outras substâncias, que eu volto a insistir, porque a presença do álcool numa cultura, ele aumenta em 6 vezes mais os casos de agressão. Então, por que que a medida protetiva ela é tão, não sei se eu posso dizer se estou falando direito, mas ela é tão fraca, frágil, parece que não resolve, ou não protege. É até um paradoxo, porque o nome da medida é protetiva, mas fica-se sem proteção da mesma forma. Quer dizer, onde estão os furos? Onde estão as falhas? O que que acontece? Por que que não funciona? Olha, doutora Clarissa, para sua. Pode ser a doutora Clarissa para responder, né, Maria Cristina? Eu quero incluir uma outra questão, incluir uma outra questão para a doutora Clarissa, aqui na esteira do que falou a Maria Cristina, da pouca eficácia das medidas protetivas, no sentido de que as leis estão aí, inúmeras, e a maior delas, a principal, a Lei Maria da Penha, mas nenhuma lei é capaz de mudar a cultura, e é a cultura do machismo que a gente está falando, não é? E talvez essa cultura do machismo seja responsável pela ineficácia das medidas protetivas. Não, doutora Clarice? Exatamente, Mauro. E aí, adicionando, por que a gente estava falando que as mulheres não têm notificado muito, né? E aí a gente não tem como deixar de observar que a mulher, quando ela vive o ciclo da violência doméstica, ela não consegue identificar que ela está vivendo aquele ciclo. Porque ela vive muitas vezes aquele ciclo da violência doméstica que é a fase de lua de mel, e aí vem a agressão, e logo em seguida da agressão já vem uma fase de lua de mel novamente. Então ela não consegue identificar que aquilo que ela está vivenciando não é o normal, que aquilo configura a violência doméstica. Então, muito da subnotificação acho que vem daí. Vem da própria mulher não entender que aquilo que ela está vivendo é uma violência doméstica, né? Ela está dentro do ciclo e ela não consegue sair daquilo. Então, acho que a subnotificação, em primeiro lugar, eu acredito que venha muito daí, do fato de que a mulher precisa que alguém de fora mostre para ela que aquilo está errado, porque muitas vezes ela está dentro do ciclo e ela não consegue sair daquilo. E as medidas protetivas, eu já acho que são eficazes. Dificilmente um homem que está cumprindo uma medida protetiva de afastamento ou que teve o seu porte de arma cassado, volta a reiterar. Até porque se ele volta, ele além de cometer um outro crime, ainda pode ter uma prisão preventiva decretada, né? Então, eu acredito que são eficazes, sim, as medidas protetivas. O que acontece é que a maioria das mulheres não pede a medida protetiva, não sabe como pedir e, antes de tudo, não entende que aquilo que ela está vivenciando é um tipo de violência doméstica. Sheila Santos, sua percepção. Eu penso que tem uma outra questão também, além de, às vezes, a mulher não ter acesso ou não entender esse ciclo que ela está vivenciando, entra numa outra questão emocional, que é dela sentir vergonha. Uma vez que ela toma contato da situação que ela está vivenciando, ela tem vergonha de expor isso. E muitas vezes ela não vai buscar ajuda, né, por uma alimentação, enfim, por alguma razão que ela mesma desconheça. E isso faz com que ela não consiga sair da situação que ela está vivendo. Isso vai se prolongando até o momento dela buscar de outros artifícios, como a doutora Maria Cristina comentou, dela beber, dela buscar algum medicamento, e muitas vezes ela precisa cair, tipo, se adoentar ou acontecer algo muito mais sério para ela conseguir ter algum tipo de força para tomar uma decisão e buscar ajuda. Isso é muito sério, né? Infelizmente, isso acontece bastante na nossa sociedade. Sim. Doutora Michele, para fechar esse tópico, eu também fiquei com esse questionamento feito aqui pela Maria Cristina em relação a uma eventual ineficácia das medidas das medidas protetivas, porque muitos casos acabam terminando em feminicídio. O homem está lá afastado, ele não pode descumprir aquela medida, enfim, e nada o impede a não ser essa determinação, mas ele age e ele acaba muitas vezes cometendo algum ato mais grave até chegar ao feminicídio. Avaliação. Eu penso que é multifatorial, Mauro. O que ocorre? Essas mulheres, como nós discorremos, muitas vezes elas não têm aonde morar. Elas dependem financeiramente desse agressor.
E multifatorial porque o machismo, ele colabora muito também, porque se ele não respeita a pessoa, o ser humano que convive com ele, que ele se dispôs a passar parte da vida, imagina um papel. Normalmente, esses agressores contumazes, eles não têm nem ideia do que é aquele documento. Eles não têm noção da importância, da força que aquele documento tem. Então, eles voltam a agredir e muitos delinquem sim. Mas normalmente nesses casos em que as mulheres não conseguem sair da residência por não terem onde ir. Muito bem, meio-dia e 24 agora, a gente prossegue por aqui. Este é o programa Gente que Fala, edição de terça-feira. E estamos ao vivo pela UTV, a TV da internet, pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. O próximo assunto, nós vamos falar sobre um outro dado aqui, falamos sobre a violência doméstica, a violência contra a mulher. E o dado agora é o seguinte: no Brasil, em 2022, foram movidas 6.440 ações por assédio sexual no trabalho. Nos últimos 5 anos, houve um crescimento de 200% no número de processos contra empregadores por este motivo. O aumento das denúncias tem a ver com uma maior conscientização do trabalhador, da trabalhadora, em relação a esse tipo de problema, e especialistas alertam que as empresas precisam agir para combater o comportamento de assédio no ambiente de trabalho, inclusive pelo bem da empresa, pelo bem da sua imagem e da sua reputação também. Doutora Clarissa Hofflin, muito bem, crescem essas denúncias, porque, de fato, há uma conscientização em relação ao que está acontecendo, ou as denúncias aumentam porque estão crescendo os casos de assédio sexual no trabalho? Me parece na verdade, esse aumento se deve ao fato justamente de que hoje em dia a gente fala tanto isso na sociedade que as mulheres estão conseguindo, então, identificar que aquilo é assédio sexual e estão conseguindo, então, reportar dentro da empresa o que elas estão vivenciando. E é, sim, o papel da empresa tentar combater esse tipo de crime. Então, a empresa pode fornecer treinamentos para os seus funcionários, pode colocar no código de conduta da empresa algumas regras do que pode e do que não pode ser feito lá dentro. Tendo uma denúncia, tendo o canal de denúncia e recebendo alguma denúncia de assédio sexual, ela pode investigar e agir, ou seja, demitir por justa causa esse agressor. Enfim, a empresa tem nas mãos dela um poder muito grande, né, de combater, e principalmente para que ela preserve o risco de imagem dela, porque hoje em dia é péssimo para uma empresa ela ser envolvida num caso de assédio sexual. E, além disso, o Ministério Público também tem promovido muita ação civil coletiva contra empresas que não cuidam desse assunto, né? Que não tentam, de alguma maneira, prevenir esse assunto dentro das empresas. Então, é super importante que as empresas tentem repreender e reprimir e fazer medidas preventivas lá dentro, internamente, para que as pessoas se conscientizem de que aquilo não pode. Empresas, doutora Clarissa, cujas proprietárias são mulheres, cujas direções são feitas por mulheres, os negócios são geridos por mulheres, são mais eficazes, se preocupam mais com essa questão? Eu acho que nem sempre, viu, Mauro? Porque eu acho que a questão é tão cultural que muitas vezes a própria mulher, ela olha para aquela questão e fala, é mimimi dela. A própria mulher, que deveria entender, se colocar no posicionamento da outra e falar, isso não pode, ela fala, não, isso é mimimi. Porque isso tá enraizado na nossa sociedade, no nosso pensamento. Acho que a questão, de fato, é cultural. A gente precisa de educação, precisa cada vez mais de conscientização acerca disso. É importante falar também que a gente fala muito em assédio sexual, o termo assédio sexual, mas nem tudo configura o assédio sexual. Pelo Código Penal, o assédio sexual só se configura quando tem uma superioridade hierárquica, ou seja, quando é o superior hierárquico daquela mulher, ou daquele homem até, que faz algum ato libidinoso, né? Mas não significa que não tenha punição no Código Penal. Ele pode ter punição como o crime de importunação sexual e outros crimes também. E olhando para o lado da empresa, a empresa pode ser punida civilmente, ela pode ter que pagar uma indenização para essas vítimas se ela não agir. Então, daí a importância desse tema, a importância da empresa se conscientizar de que é papel dela também combater esses crimes, na verdade. Eu destaquei aqui o número de ações, né? Só no ano passado, 6.440 ações por assédio sexual no trabalho. Agora, sobre punições de empresas que não cumpriram seu papel, não ajustaram conduta, existem dados a respeito? Então, existe, o Ministério Público tem entrado com muita ação civil coletiva contra as empresas. Quando tem casos recorrentes dentro daquela empresa,
no sentido de que lá tem acontecido assédio sexual e a empresa não tem feito nada, ela tem que pagar financeiramente. Fora isso, claro, no âmbito criminal a empresa não vai responder, né? Até porque responde criminalmente a pessoa que cometeu e não a empresa, tirando crime ambiental no Brasil. Mas ela responde no bolso, ela responde numa ação civil coletiva, ela pode responder numa ação trabalhista, se ficar provado que ela soube do que aconteceu e não fez nada para que aquilo fosse repreendido. Então, é isso, cada vez mais a empresa tem esse papel, o compliance dentro da empresa tem esse papel de investigar, educar e punir. Sheila Santos, e o medo da mulher, né, no mercado de trabalho, dentro da empresa, de denunciar o seu assediador, né, com medo de perder o emprego e, pior até, muitas vezes, com medo de ser perseguida e acontecer alguma situação mais grave posteriormente. Nossa, infelizmente essa situação ainda existe, né? Acho que foi muito esclarecedor, doutora Clarice, todos os pontos que a senhora comentou. E eu acho que ainda existe esse receio, tanto quando a gente estava olhando para dentro de casa, mas também no ambiente corporativo, a importância de ter um canal de compliance e talvez outros canais também de apoio emocional, algum canal de psicologia. Hoje, muitas empresas já estão adotando programas como esse, onde a mulher se sinta confortável de maneira anônima, inclusive, e totalmente confidencial para ter esse acesso, poder se pronunciar e ser acolhida como ela deveria. Maria Cristina Greco, quais são as consequências psicológicas, no sentido da produção, né, da mulher no trabalho, quando ela está sendo assediada sexualmente, moralmente, como é que isso impacta a produção, a performance no mercado? Eu acredito que a performance fique muito diminuída, que ela não consiga produzir e fazer o que ela precisa fazer com mais eficácia. Eu quero só voltar um assunto que a Clarissa, acho que comentou, de que a mulher não consegue perceber que ela está submetida a um ato de violência. A mulher não consegue saber que ela pode fazer diferente, ela não consegue acionar dentro dela nenhum mecanismo que a ajude a parar com aquele ciclo. Eu quero só colocar para a gente raciocinar um pouco em relação à cultura do machismo e à cultura de que a mulher tem sempre que ser submissa, sempre tem que se submeter, o que nós estamos discutindo é transgeracional, vem vindo de gerações. Por que a mulher não consegue perceber? Porque a mãe dela vivia isso, a tia dela vivia isso, a avó vivia isso, a bisavó vivia isso, as primas vivem isso. Então, é como se assim, não tem um outro modus operandi, não tem um outro jeito de funcionar que não seja se submeter, fazer o que o seu companheiro determina, ou que na empresa ela tem que dar graças a Deus de que ela está contratada e que ela é remunerada por aquele trabalho, mas assim, não é claro para nós, mulheres, que nós temos direitos, nós temos só deveres. Os direitos são roubados, essa ideia de que nós podemos fazer alguma coisa, isso é muito, ainda um trabalho de formiguinha. Acho que foi a Sheila que comentou que ela é mãe de um homem, né? Então, as mães, as mulheres, o que elas estão educando? Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 netos, e o que nós estamos fazendo nessa educação e preparar os nossos filhos, os nossos descendentes a um novo olhar, a uma nova forma de construir uma nova sociedade. Doutora Michele Werneck, sua percepção sobre os casos de denúncia de assédio sexual no trabalho. Está fechado seu áudio, doutora? Agora sim. Agora sim. As mulheres, elas têm mais voz, né? Atualmente, não é qualquer tipo de tema que inibe as mulheres. Eu acredito que elas têm mais voz no ambiente de trabalho, elas sabem da sua importância, sabem da sua competência, por isso elas não deixam passar esses casos.
Só que, em contrapartida, eu acredito que as medidas que as empresas elas adotam a fim de minimizar esses episódios de assédio não é nem visando a proteção da pessoa. Quando eu digo pessoa, eu digo homens e mulheres, porque os homens também podem ser vítimas de assédio, e são. Eu acredito que é por conta da política de cancelamento. Hoje em dia tudo é internet, hoje em dia tudo que a gente faz em segundos, milésimos de segundo, está disseminado para o mundo inteiro. Então, essas empresas, elas acabam agindo na proteção do funcionário, mas eu acredito que o maior medo é o medo do cancelamento e não a proteção efetivamente dos seus colaboradores. Doutora Clarissa, para a gente fechar esse tópico, quais são os canais de denúncia quando o trabalhador, a trabalhadora, enfim, não encontra na própria empresa os caminhos para fazer a denúncia, se a empresa não tem programas para isso, não é aberta para isso? Seu áudio está fechado, doutora, a gente fechou preventivamente. O ideal é que a empresa tenha, né, esse canal de denúncia interno e que ela possa reportar internamente e a própria empresa levar os fatos para a polícia. Mas, enfim, se ela estiver dentro de uma empresa que não faça isso, ela pode lavrar um boletim de ocorrência na delegacia, qualquer delegacia da Polícia Civil, aqui em São Paulo, inclusive, ela pode lavrar boletim de ocorrência online pela internet, ela não precisa nem necessariamente ir até uma delegacia. E ela pode também, no trabalhista, achar um advogado bom trabalhista e entrar contra a empresa, porque a empresa tem o dever de alguma maneira, de protegê-la. Esses são os canais que ela tem, usar a polícia, usar e abusar da polícia para isso, para que isso não se repita, e para que a empresa entenda que esse é o papel dela, sim, de reprimir. 12h35 agora, programa Gente que Fala no ar pela UTV, a TV da internet também pelas redes sociais. A gente vai dar uma paradinha agora, vamos para o intervalo para ouvir a mensagem do nosso apoiador. Meninas, um golinho de água para cada uma de vocês, a gente já volta com os próximos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Com o programa Gente que Fala, 12h36, programa Gente que Fala ao vivo pela UTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo no ar para você acompanhar a nossa análise e os assuntos debatidos aqui hoje. A psicóloga clínica Maria Cristina Greco, que está aqui com a gente, lançou recentemente o livro Álcool e Drogas, uma questão feminina. Escrito com o apoio de coautores, essa obra traz uma série de relatos baseados em vivências clínicas no auxílio de mulheres que se tornaram dependentes do uso de substâncias psicoativas e também da automedicação com ansiolíticos, emagrecedores, álcool e outras drogas. Maria Cristina, para a gente falar deste livro exatamente, essas vivências clínicas que estão contadas lá, elas trazem uma média do espectro que chega para o consultório para atendimento. Como é que foi feita essa consolidação dessas informações? Então, esse livro é importante eu colocar que ele é um marco de 25 anos do PROMUD, Programa da Mulher Dependente do Hospital das Clínicas. É um programa que existe, coordenado pela doutora Patrícia Rocha de Graça e a Silvia Brasiliano, que atendem mulheres com problemas de álcool e drogas. E aí elas convidaram uma série de profissionais para fazerem cada um capítulo para fazerem esse livro, para que esse livro fosse lançado. Então, é baseado em pesquisas, estudos, vivência, prática, realmente no dia a dia do PROMUD, que é aberto ao público, porque é do Hospital das Clínicas,
e faz o atendimento das mulheres. A mulher procura o Promude e ela vai fazer uma inscrição, e aí ela vai ser chamada para fazer uma anamnese, uma avaliação, e a partir daí encaminhada para qual tipo de tratamento que o Promude oferece, que é um tratamento psiquiátrico, porque é do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, um tratamento psiquiátrico e psicológico e nutricional, e também de assistentes sociais. Então, esse livro é um compêndio, né? Um aglomerado de informações de todos esses 25 anos de atendimento que esse programa existe. Em que fase da vida as mulheres têm se envolvido com álcool e droga e quais são os motivos que levam a essa situação, certamente acontecendo cada vez mais cedo? A gente entende que o marco principal é a adolescência, mas que a pessoa vai desenvolver problemas, aí é cada caso um caso. Existem pessoas que fazem o uso social do álcool e não tem problemas, e existem outras pessoas que vão do uso para o uso abusivo e aí para a dependência, já com uma série de problemas e já com problemas, inclusive, que acometem todos nós, que são os problemas de saúde dessa pessoa, problemas de acidentes de trânsito, problemas de acidentes de trabalho, acidentes domésticos. Isso custa muito para o Estado. Então, também se sabe que tratar uma pessoa que chega ao grau da dependência sai muito mais barato do que não tratar, porque você pode demitir aquela pessoa para não estar desempenhando os seus papéis, a sua performance adequada no ambiente de trabalho, e depois contratar uma outra pessoa. Você demite, gasta muito, e contrata uma outra pessoa para substituir essa, e você pode estar contratando o mesmo problema sem saber. Ele pode estar numa fase anterior que não tem a manifestação dos problemas. Então, o Promude, ele faz todo esse atendimento social que é fundamental na nossa sociedade, né? Que todas as universidades pudessem fazer esse tipo de atendimento. As universidades de medicina, as faculdades de psicologia, que pudessem estar junto nessa luta, porque uma coisa é você diagnosticar o uso, diagnosticar um quadro avançado da doença, do alcoolismo ou da dependência química, e para quem que você encaminha, para quem que você vai fazer o trabalho de encaminhamento e tratamento. O que a sociedade disponibiliza gratuitamente são os aparelhos das prefeituras, nos CAPs, além desse atendimento do Promude, tem a prefeitura, que também faz um atendimento, nos CAPs AD, CAPs de álcool e drogas, e também os grupos anônimos de ajuda. O que causa, como eu já falei, cada caso é um caso. Não dá para dizer assim, isso causa. O que a gente sabe também é que uma família que tem uma pessoa com uso abusivo ou dependente, haverão outras. Se isso é absolutamente uma predisposição genética, ou se isso está ligado ao padrão de comportamento familiar, aí, de novo, cada caso é um caso. Nesse Mas sentido, o acesso ao álcool hoje é muito maior do que antigamente, né? Nesse sentido de que cada caso é um caso, o uso social do álcool, quando ele passa para o vício, o que determina que aquele comportamento extrapolou e o que determina que tem algum fundo ali psicológico, algo que esteja acontecendo com aquela pessoa que nem ela mesma percebe e que acaba levando para o uso abusivo e para o vício, evidentemente. Então, assim, na prática, a cada 10 pessoas, pela Organização Mundial de Saúde, uma vai ter um problema de álcool e drogas. O que faz com que este ultrapasse a linha e fique numa situação vermelha de uso abusivo ou de dependência, é que esse indivíduo ele tem no organismo dele um quadro de tolerância à substância muito maior do que as outras pessoas,
e ele sofre de abstinência. Quando a falta da substância, quando a substância começa a faltar, ele vai trabalhar, por exemplo, e ali na hora de trabalho ele não pode beber, ele já começa a entrar em sofrimento. Então, essa pessoa é a pessoa que é candidata a desenvolver dependência química. Essa mesma análise vale para a dependência de medicamentos, de ansiolíticos, de emagrecedores, que é muito comum hoje em dia? O corpo dessa mulher que está fazendo uso abusivo da substância, ele é diferente, ele tem tolerância, como eu estava dizendo. Então, assim, as mulheres vão muitas vezes procurar os emagrecedores, mas elas têm já, muitas usam, acompanham a orientação médica e não saem daquele limite. Algumas, de cada 10, uma, ao usar o medicamento, ao usar a substância, começa a fazer uso abusivo. Em vez de tomar um comprimido, toma 2, toma 3, mistura com álcool, mistura com um ansiolítico. Então, acabam fazendo uma salada de substâncias, né, como álcool e outras drogas, porque tem esse organismo tolerante. As pessoas têm um organismo tolerante. A mulher, nós temos mais dificuldade de emagrecer e mais dificuldade de nos ver livres do álcool quando a gente bebe. Para um homem, ele pode beber 3 drinks e já ficar alcoolizado, a mulher toma um, ela já fica alcoolizada. Para fechar esse tópico, Maria Cristina, o livro Álcool e Drogas, uma Questão Feminina, seu, né, com o apoio de coautores, ele é para quem? Ele é para a classe médica, ele é para os psicólogos ou ele é para o leitor comum que enfrenta o problema? Ele é para o leitor comum, eu estou até com ele aqui, não sei se dá para mostrar o livro. Sim. Uhum. E ele é uma bíblia, né, sobre a questão feminina, que aborda tudo: família, cultura, transnacionalidade, o físico, o psicológico, nutrição, como que as mulheres que usam substâncias excitantes, a cocaína, usam para emagrecer, os emagrecedores. Então, a mulher precisa aprender a comer, como ela precisa aprender a retomar a sua vida quando ela tira o álcool e outras drogas do organismo. Muito bem, 14 minutos para 1 da tarde. Agora a gente vai seguir falando de um outro livro que também acabou de ser lançado. É o livro Mulheres que Transformam, volume 2, e essa obra traz mais 20 histórias de mulheres extraordinárias que desafiaram limites, superaram obstáculos e fizeram a diferença no mundo, com uma seleção cuidadosa de coautoras que abraçam a diversidade de experiências e trajetórias. O livro é uma fonte de inspiração para todas as mulheres que desejam fazer a diferença em suas próprias vidas e na vida de todas as pessoas ao seu redor. Sheila Santos, o que a gente pode aprender aqui agora com esse volume 2 do livro Mulheres que Transformam? Bom, acho que vale a pena comentar. Esse é um projeto que foi idealizado pela Andrea Roma, que é fundadora e CEO da Editora Líder. Ela criou essa série Mulheres. Tivemos nessa edição as coordenadoras Maria Antonieta Russo e Valéria Lorenzo, que foi a pessoa que me convidou para fazer parte. Esse projeto é uma celebração dessas forças femininas que você comentou, que de alguma forma promoveram ou ainda promovem mudanças significativas, seja por intermédio de ações, liderança, o empreendedorismo social ou a dedicação a causas humanitárias. Essas 20 histórias de mulheres, vamos dizer assim, normais, mulheres de verdade, que trouxeram visões diferentes de superação, seja racial, LGBTQ+, maternidade atípica, assédio, enfim, são várias histórias de superação que trouxeram um conteúdo muito interessante. No meu caso, eu escrevi sobre um tema onde o nome é Tudo é Possível Quando Se Sabe o que Se Quer. Tentei trazer voz aí da luz com uma lupa para meninas que tiveram uma origem humilde, assim como eu, por exemplo, que fui criada
em São Paulo, morei em conjunto habitacional de uma Coab, tinha o sonho de estudar na universidade, consegui galgar minha carreira, me tornando executiva, com várias superações nesse trajeto. Pensei durante o momento de escrever, muita superação aconteceu também, acho que um olhar interno de coisas que poderiam acontecer, ressignificar. Foram momentos emocionantes e também trazer, continuando aí nessa questão da lupa, um olhar para que as mulheres que tenham contato com autoconhecimento, que possam se desenvolver e enxergar que quando a gente quer alguma coisa, a gente vai atrás disso, é possível, tudo depende do nosso protagonismo. Obviamente, a gente está falando de uma temática que hoje, da invisibilidade da mulher, em temas muito específicos, mas eu acho que quando a gente consegue dar esse gritinho, sair daquele momento que não está bom, e às vezes também de uma zona de conforto, tudo é possível para a gente fazer com que a vida mude para nós, o nosso entorno, e aí a gente contribui com a sociedade de uma maneira diferente. Muitas vezes, nós somos nossas próprias autossabotadoras, né, nessa jornada e trajetória das nossas vidas. Acho que é importante também comentar que esse livro, ele traz mensagens para as mulheres, mas também para os homens, porque a gente está falando aqui desde o início de engajar os homens, de trazer um olhar diferente, né, para os nossos jovens também nas escolas, para os nossos companheiros, nossos filhos, nossa família, enfim. Eu acho que tem um apelo muito importante para trazer esse olhar e a gente, de fato, se transformar e, eventualmente, trazer um apelo de cura, porque muitas pessoas vão ler as histórias, elas vão se identificar e isso traz uma cura para ela, né, para essa pessoa. E eu acho que vai de encontro com aquilo que a gente tem de propósito, né? Que é disseminar coisas muito boas. Sheila, você está com o livro aí na mão para Então, mostrar? dá para ver? Olha aí, Mulheres que Transformam. Transforma o poder de uma Volume- história. Hum. O volume A sua 2. história, a sua história, né? Hoje você é uma executiva, está na obra? Sim, está na obra. Eu sou uma das coautoras. Sim. Tem uma pergunta aqui, a gente já vai entrar aqui nas perguntas da nossa audiência. Sheila, ela é. Quem está perguntando? Aline Gomes, ela está no Facebook. Ela quer saber, na sua opinião, quem seria um grande exemplo de mulher que transforma, principalmente aqui na cidade de São Paulo? Eu vou falar Você vai assim, que cometer injustiça. isso é complicado. Eu acho que a gente tem muitos Muitos exemplos. exemplos. Temos muitos exemplos e Mas o que começando te ocorre agora? o mundo corporativo, eu gosto muito da Edna Vogni, que é uma mulher que faz um trabalho sensacional com mulheres. Ela tem um projeto chamado Semeando Pérolas e também faz algumas ações de mentoria para mulheres, para ajudar a mulher, especificamente essas que precisam de um atendimento diferenciado para elas poderem se desenvolver, reúne grupos de pessoas, tanto homens como mulheres, para ajudar nessas mentorias. Eu acho que tem muitos movimentos muito interessantes. Me lembrei dela aqui rapidamente, mas eu poderia citar muitos outros nomes, inclusive Olha, dela. Sheila, você é líder de operação de vendas para a América Latina na Mercer. Como é que você, a partir da sua história que está na obra, você influencia e lidera o seu time de mulheres? Bom, eu No trabalho? tenho, sim, eu vou falar dois pontos aqui. Um é, tenho mulheres multiculturais, posso dizer assim, mulheres com quem eu trabalho, tanto da equipe como também outras líderes ao redor da América Latina. Eu também gosto muito, eu faço parte do grupo de voluntárias com essa causa da diversidade, pilar de mulheres. Então, são vários projetos, inclusive eu desenvolvi um projeto esse ano de engajamento masculino, que a gente comentou aqui logo no início. Sou voluntária também de algumas iniciativas fora, uma instituição chamada Share Blair Foundation, onde eu tive a oportunidade de ser mentora de uma nigeriana. A gente fala aqui muito dos desafios das mulheres no Brasil, até a Maria Cristina colocou, achei muito bacana,
que nós somos um país jovem, mas, por exemplo, quando eu estava interagindo com essa mulher nigeriana, imagina, ela tinha problema de conexão, de energia elétrica, enfim, a gente tem uma diversidade de mulheres, de desafios, mas também de busca de atingir objetivos que são comuns. Eu até comentei no discurso de abertura do livro que, se vocês verem as histórias, elas são diferentes, mas ao mesmo tempo todos nós estamos muito conectados, porque até de tudo que a gente conversou aqui, a gente se conecta com alguma fala do que foi dito, porque nós estamos integrados de alguma forma. Doutora Clarissa, a Daniela Neves está no YouTube. A pergunta que ela faz para você: de que forma é possível combater os crimes virtuais contra a mulher? Pois é, crime virtual é um problema no Brasil, na verdade, né? Porque a gente tem lei que pune, mas é muito difícil de chegar na autoria. Então, eu acredito que seja, de fato, treinando, educando e conscientizando a população de que não é porque ela está atrás de uma tela que aquilo não configura crime. Não é porque ela está atrás de uma tela que ela pode usar e abusar e fazer o que ela quiser. Não, ela não pode. Aquilo configura crime, sim. E caso a autoridade policial consiga identificá-la, ela vai ser punida e até presa. Então, eu acredito que seja através de conscientização mesmo. Acho que a pergunta é no sentido da mulher vítima do crime virtual. A gente está adiante aí do que aconteceu aí nos últimos dias, por exemplo, daqueles nudes que foram feitos com inteligência artificial, envolvendo alunas de uma escola, enfim. Então, são crimes virtuais onde as mulheres estão cada vez mais sendo impactadas. Sim, sim. A mulher tem que procurar ajuda, ela tem que lavrar boletim de ocorrência, instaurar inquérito policial e ir atrás dos direitos dela. Ela não pode, de forma alguma, consentir com que isso aconteça. Existem, aliás, crimes específicos que tratam sobre esse tema, do que aconteceu nas escolas. Sim. O Rodrigo Monteiro está no Facebook. A doutora Michele pergunta: o que é a Lei Joana Maranhão? A Lei Joana Maranhão, ela é daquela esportista, né, a Joana, que sofreu abuso enquanto criança, porém ela só divulgou esse abuso depois que ela já era maior de idade. Então, esse crime, em tese, estava prescrito. E a lei, ela alterou. Então, a prescrição, ela passa a valer a partir do momento que essa vítima faz 18 anos, e aí, a partir daí, são 20 anos de prescrição. Tá? São 20 anos para prescrever esse crime, porque muitas crianças e adolescentes, quando sofrem esse tipo de violência, né, violência sexual, como foi o caso da Joana, eles começam a ter entendimento de que aquilo foi um crime na vida adulta. Então, essa questão de aumentar a prescrição, ela é essencial para que esse crime ele seja punido efetivamente. E a última pergunta da audiência para a Maria Cristina é a Beatriz Ronquete, que está com a gente no Instagram. Com tantas denúncias de maus tratos, diz aqui a Beatriz, como escolher uma clínica de reabilitação de confiança? Maria Cristina. Atualmente, eu não tenho o que dizer, porque não sei. Eu realmente não consigo ter garantia nenhuma de que a pessoa que for para esse lugar, ela vai ser bem tratada. Acho que existe as antigas, como do Padre Haroldo, do Padre Hans, que são muito antigas, talvez essas, mas atualmente realmente procurar uma clínica e não uma comunidade terapêutica, porque as comunidades estão largadas, muito abandonadas, e aí infelizmente, dá espaço para esse tipo de maus tratos. É um outro problema a ser enfrentado, um outro desafio, e que acho que aí, nesse caso, falta um trabalho de política pública, não é, Maria Cristina? Sim, falta, claro, sim. Bom, 12h58, então 2 minutos aqui para a gente encerrar. Eu vou botar um ponto final aqui na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, agradecendo a presença das nossas convidadas, doutora Clarissa Hofflin, advogada criminalista, especialista em Direito Penal e Direito Penal Econômico. Ela é presidente da 4ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB São Paulo. Sheila Santos, executiva, líder de operação de vendas para a América Latina na Mercer.
Maria Cristina Greco, psicóloga formada pela PUC São Paulo, ela atualmente é psicóloga clínica, ex-coordenadora do Programa de Dependência Química na General Motors e ex-coordenadora do Programa de Conselheiros na Prefeitura de São Paulo, região São Mateus. Também doutora Michele Werneck, advogada criminalista, coordenadora da área de Direito Médico no escritório Wagner Cavalcante Advogados Associados. O agradecimento a vocês todas pela presença, por atender aqui o nosso convite do programa Gente que Fala, e destacar aqui que o programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, apresentação minha sempre, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você aí do outro lado, ouvinte, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, pela UTV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. Uma boa tarde para todo mundo, 1h em ponto. Tchau, até amanhã.